Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer juntos estarmos considerando assuntos espirituais que têm o único objetivo de fortalecer a nossa fé e nos preparar bem para as nossas reuniões. Nesse vídeo estaremos considerando joias espirituais da semana 3 a 9 de outubro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família, que Jeová possa sempre estar abençoando a vida de vocês. Vamos juntos então agora considerar joias espirituais da semana 3 a 9 de outubro e vamos trazer joias valiosíssimas para a nossa vida. Lembrando a todos mais uma vez, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu joinha e no final do vídeo faça seu comentário para que assim possamos ter um intercâmbio de encorajamento. E se você tem também alguma joia espiritual, se você encontrou alguma, e olha que nesses dois capítulos temos muitas joias espirituais. É claro que aqui nesse vídeo eu não vou conseguir trazer todos. Então, se você achou alguma, deixa lá no final do vídeo e com certeza também vai contribuir para a edificação da fé de seus irmãos. Então, as joias espirituais, vamos iniciar fazendo a primeira pergunta. No entanto, vamos fazer a leitura do livro de 1 dos Reis, capítulo 18, o versículo 1, que diz assim: Depois de algum tempo, no terceiro ano, Elias recebeu a seguinte palavra de Jeová: Vá, apresente-se a Acabe, e eu farei chover sobre o solo. Então a primeira pergunta é: por que Jesus disse que a seca dos dias de Elias durou 3 anos e 6 meses? Então a gente pode resumir a resposta. Então ela fica assim: porque quando Elias deu a proclamação da seca, ele já estava enfrentando essa estiagem longa e severa. Então a seca já tinha começado meio ano antes. Então, quando ele anunciou o fim, a seca já tinha durado quase 3 anos e meio. Então, essa é a resposta resumida. A segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos encontrar a primeira joia espiritual no capítulo 17, o versículo 1. Então pegue aí papel e caneta, pegue a palavra de Deus e faça as suas anotações. Então o texto diz assim: E Elias, o tisbita, habitante de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive Jeová, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nem orvalho nem chuva durante estes anos, a não ser que eu ordene. Elias, corajosamente, proclamou uma seca a um rei perverso, sabendo que poderia morrer, mas seguiu a orientação de Jeová, e assim o fez. Lição para nós. Como servos de Jeová, precisamos ser também corajosos. Alguns irmãos em determinados países estão passando grandes dificuldades em proclamar a vontade de Jeová. Nós, ao pregar a palavra de Deus de casa em casa, também demonstramos essa mesma coragem. E no futuro, proclamaremos uma mensagem que vai requerer de nós ainda muito mais coragem. Assim como Elias, tenha confiança em Jeová e tenha certeza que você também verá a salvação. Vamos encontrar mais uma joia espiritual no capítulo 17, agora no versículo 4, que diz assim: Você deve beber água do riacho, e eu ordenarei aos corvos que o supram de alimento
ali. Então, após a proclamação de seca que Elias fez, ele se colocou em perigo mortal. Por isso teve que se esconder. E nesse período, ele foi alimentado por corvos, sendo o provedor Jeová. Lição para nós. A maneira como Jeová alimentou Elias foi diferente. E da parte de Elias, precisou aceitar a forma e confiar em Jeová. Hoje, poderemos passar por situações que também será necessário aceitar e confiar na forma de Jeová lidar com a situação, pois nem sempre é da forma que desejamos. Mas quando aceitamos e confiamos, Jeová ele proverá a ajuda necessária e sempre estaremos protegidos por ele. Dando continuidade ainda no capítulo 17, podemos encontrar mais uma joia espiritual. O versículo 9 do capítulo 17 diz assim: Vá imediatamente a Sarefá, no território de Sidom, e fique lá. Eu o mandarei que uma viúva de lá o supra de alimento. Jeová mais uma vez dá uma ordem inusitada para Elias, ir para Sidom e ser alimentada por uma viúva. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos fazer uma situação hipotética, ok? Imagine que você está se escondendo para não ser morto, está com sede e sem comida. E Jeová diz para você ir para o meio de pessoas que adoram a ídolos e a outros deuses, pois você será sustentado por uma pessoa que está desempregada. Qual seria a sua reação? Qual seria seu pensamento? Será que você pensaria 2 vezes antes de acatar a ordem de Jeová? Bem, Elias não pensou 2 vezes, apenas foi. Então nós conseguimos tirar 2 lições desse versículo. A primeira: novamente Elias ele confiou totalmente em Jeová, sem questionar, mesmo sabendo do perigo, tanto físico e espiritual. Nós já ouvimos várias vezes nas reuniões que chegará determinado momento da história que poderemos receber orientações que a princípio parecem ser meio sem sentido. Então, avalie a condição do seu coração. Será que sou questionador ou obedeço? Acredito ou fico ouvindo, dando margem para a dúvida? Que possamos ter a mesma atitude de Eliseu e, quando ouvirmos uma orientação proveniente do nosso Deus Jeová, simplesmente acatar. A segunda lição que nós podemos tirar desse versículo é: mesmo sendo viúva, a mulher de Sarefá, morando entre adoradores de Baal, provavelmente, quase que certo, ela tinha um coração voltado para Jeová, pois foi usada por Deus. Temos dito que somos como peixes no mar, embora dentro do mundo, mas sem se contaminar. Que possamos continuar imunes aos efeitos do mundo, mantendo a nossa identidade cristã. Se fizermos assim, Jeová também irá ver a condição do nosso coração e, no momento certo, Ele também nos usará para fazer a sua vontade. Dando continuidade nas nossas joias espirituais, vamos ler agora o versículo 15, ainda do capítulo 17, que diz assim: Portanto, ela foi e fez o que lhe disse, e ela, o profeta e a família dela tiveram que comer por muitos dias. Então, após ouvir de Elias que não iria faltar nada para ela e seu filho, ela foi e fez o que Elias havia pedido. E o resultado, tiveram comida por muitos dias. Lição para nós. Podemos perceber que a viúva, ela colocou em primeiro lugar o desejo do profeta, ou seja,
a vontade de Jeová, mesmo tendo pouco para sua família. Quando nós colocamos também a vontade de Deus em primeiro lugar, como mostra Mateus 6:33, Jeová sempre suprirá as nossas necessidades. Mesmo que você tenha poucas coisas para oferecer, Jeová reconhecerá o seu valor e multiplicará ainda mais em sua vida. Ainda no capítulo 17, nós conseguimos encontrar mais uma joia espiritual. Vamos ler o versículo 18, que diz assim: Então ela disse a Elias: O que o Senhor tem contra mim, homem do verdadeiro Deus? O Senhor veio à minha casa para me lembrar dos meus pecados e para matar o meu filho? A viúva, numa dor profunda, ela culpou Elias pela morte de seu filho. Lição para nós. Existem momentos na nossa vida que, dependendo da situação muito aflitiva, poderemos acusar Deus. Se isso já aconteceu com você, ou se acontecer, fique tranquilo, fique tranquila. Jeová entende que somos pecadores e falamos muitas vezes irrefletidamente. Ele não levará em conta, pois a misericórdia de Jeová é muito grande, e ele entende que naquele momento que falamos alguma coisa que não estava de acordo com a vontade de Deus, é porque estávamos com muita dor, com muito pesar. E com certeza Jeová irá avaliar a condição do nosso coração. Ainda no capítulo 17, podemos ler o versículo 24, que diz assim: Então a mulher disse a Elias: Agora sei que o Senhor é mesmo um homem de Deus, e que a palavra que o Senhor fala da parte de Jeová é verdade. Após a ressurreição do seu filho, a mulher disse: Agora sei. Na verdade, ela já sabia que Elias era profeta de Jeová, mas precisou que a dor de perder temporariamente seu filho abrisse por completo o seu coração para crer em Deus. Lição para nós. Nós não precisamos passar por situações difíceis na vida para crer de fato em Deus. Então, aproveite o momento tranquilo que temos na vida para depositar totalmente a sua confiança em Jeová, para quando chegar a tempestade ou momentos difíceis na vida, não vacilar na fé. Vamos agora considerar a última joia espiritual, agora no capítulo 18, versículo 43 e o 44, que diz assim: Ele disse então ao seu ajudante: Por favor, vá e olhe na direção do mar. Portanto, ele foi, olhou e disse: Não há absolutamente nada. E ele disse 7 vezes: Volte e olhe de novo. Na 7ª vez, o ajudante disse: Veja, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem está subindo do mar. Elias disse então: Vá, diga a Acabe: Prepare o seu carro de guerra, desça, para que a chuva não o detenha. Quando eu estava lendo esses versículos, eu encontrei muitas joias espirituais. O versículo é muito rico, mas eu destaquei apenas um, e é para os filhos. Então Elias ele pediu que seu ajudante fosse 7 vezes ver se aparecia em direção do mar alguma nuvem. E seu ajudante foi sem questionar, mesmo não vendo nada. Lição para nós. Filhos, até que ponto estará disposto a obedecer os seus pais, mesmo que a orientação, no momento, seja sem sentido ou desnecessário? Se o ajudante de Elias tivesse questionado a ordem ou fizesse descaso, ele não teria visto a nuvem subindo do mar e visto o milagre de Deus.
Então, filhos, obedeça sempre às ordens de seus pais, pois eles são experientes e querem o melhor para você. Não ache que só por causa da idade avançada de seus pais, eles perderam o bom juízo e a razão. Pelo contrário, eles estão mais aptos para ajudar você a não passar talvez pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Então, obedeça sempre sem questionar, sabendo que essas orientações dos seus pais estão vindo de Jeová. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim da nossa joia espiritual. Espero que tenha contribuído para melhor preparar a sua reunião, para a edificação da sua fé. E se você quiser usar alguma dessas respostas para ajudar os seus irmãos também na reunião meio de semana, fique à vontade, tá bom? Então fiquem todos na paz de Deus, tenham um excelente fim de semana e um início de semana também, e que Jeová possa abençoar a vida de vocês. Fiquem todos na paz de Deus mais uma vez e até um próximo vídeo, se Deus quiser.